o K vetor é K mais e K transverso, e aquela derivada ali em uma reversão de luz em duas dimensões se escreve nessa expressão aqui. Essa expressão aqui é a densidade gluônica no espaço de foco, ou seja, é o número de gluons por unidade de volume no espaço dos momentos, né? Que eu estou usando K. Acontece o seguinte: esse número, né, como a gente vê, você encontra esse número em função do campo A, ele vai depender do calibre que você escolher, vai depender de como você define o A em termos de calibre. Logo, como ele é dependente de calibre, ele não pode ser observado, né? Fisicamente observado. Mas é uma consequência de uma série de suposições que a gente fez ao longo dessa construção, né? Mas o fato é que essa densidade gluônica no espaço de foco não é um observável físico, mas ela pode conter nela, né, um significado invariante de calibre se ela for calculada no calibre do cone de luz. Por quê? Nesse calibre você escreve a relação entre o F e o A desta maneira, e só para simplificar a notação, substituindo X P maiúsculo mais por K mais, você obtém essa expressão aqui para o X, que aparentemente, né, continua a não ser invariante de calibre, porque o F não está aqui dentro, né? Por outro lado, a gente já viu como fazer, né, a produção de um operador manifestamente invariante de calibre equivalente, inserindo linhas de luz. No calibre de cone de luz, essa expressão invariante de calibre se reduz a essa expressão acima, desde que a liberdade de calibre residual das componentes transversas do campo de calibre seja fixada através da condição de controle retardada, né, que já foi definida anteriormente. Fixando esse calibre, né, mesmo no campo clássico, isso vai ter consequências importantes quando você for usar o campo quântico. Porque é esta fixação de calibre que vai fixar a famosa prescrição de Epson, que vai ser usada para evitar o polo axial no propagador de gluons nesse calibre de cone de luz. Isso aqui que vai definir essa prescrição. Mas a gente também vai ter que conhecer a densidade gluônica no espaço de fase transverso, né, que pode ser chamado também de número de ocupação de luz, que é definida como um φ de tal do K transverso, né, correspondente a esta expressão aqui, que é idêntica
a essa outra expressão, né? Onde o R2, o R, a gente já sabe que é o raio transverso do íon, né? E onde o tal que foi aqui definido, né? Esse d tal, ele é o logaritmo natural de 1 sobre x, ou P maiúsculo sobre mais sobre K mais. Então é mesmo um fator aqui nessa expressão. Esse é o número de grunhos de cada corpo por unidade de rapidez por unidade de volume do espaço de fase transverso. Aí, por simplicidade, a gente assume que a distribuição do plano transverso é homogêneo. A gente sabe que não é. Há uma diferença do fator 2 entre o centro, né? Centro do íon, ou do disco, se quiser, e a borda dele, mas em termos de cálculo, a gente assume que é homogêneo. Então agora a gente consegue fazer o cálculo da distribuição harmônica de um núcleo naquele modelo MV, um núcleo muito grande. Então a gente começa no regime quando o número atômico não é muito alto, portanto o campo clássico é fraco. Por quê? Porque aí você pode encontrar um resultado, né? Usando uma aproximação linear ou econômica. Como a gente já empregou antes. Expandindo na ordem linear em Rho, a solução geral, né? Aquele aí que nós já mostramos antes, ou equivalentemente, uma outra forma de você resolver isso. Resolver diretamente a versão linearizada da equação de movimento, né? Você obtém, sem muita dificuldade, quer dizer, algumas páginas, né? Você obtém essas duas expressões aqui. Aplicando aquelas equações, né? A gente finalmente vai ter esse resultado, inserindo, por sua vez, este resultado naquelas equações que a gente definiu antes, essas duas, né? E mais na equação de XG, você vai obter estimativas no sentido de que não só a gente considerou a distribuição homogênea, como aqui a gente já fez algumas aproximações, né? E aqui também. Mas, de qualquer forma, são estimativas, é uma teoria efetiva, né? Em termos de densidade gluônica e em termos da função de distribuição. Você escreve essa função de distribuição em termos do AS, em termos do A, número de ocupação de corpo, Q, lambda, QCD e assim por diante. Onde esse alfa S, né? Como de praxe, é o G2 sobre 4. Essa integral aqui, ela tem uma divergência logarítmica no infravermelho, mas que você, usando o corte de confinamento, você elimina essa divergência, né? Porque no confinamento, o que acontece? Você tem neutralidade de cor no interior do núcleo, né? Cujo raio R0 é da ordem de 1 sobre lambda QCD. Quando a gente for levar em conta a evolução quântica dessa densidade e dessa função de distribuição,
distribuição, a gente vai ver que a escala real, né, a escala efetiva, para a blindagem da física no infravermelho, não é, por incrível que pareça, o lambda que seria, mas é a escala de saturação QS. Isso fisicamente é explicável, né? Porque a gente está lidando com um condensado de gluons, que são bósons. Né? Então, na verdade, o que blinda, né, no infravermelho não é simplesmente a constante de desconfinamento, mas é a escala de saturação. Essas equações obtidas aqui, em termos de densidade de distribuição, são resultados esperados, obtidos, inclusive, através de outras abordagens. Né? Uma delas, analisando diretamente a emissão de gluons por um único quark, é preciso a hipótese que gluons emitidos por quarks distintos não interagem entre si, de forma que a distribuição de gluons é simplesmente a soma dessas contribuições. E esse procedimento equivalente existe, é anterior, inclusive, a esse modelo, e é conhecido como a aproximação de Weizsäcker-Williams para a irradiação e emissão de gluons a partir de quarks independentes. Então, é um caminho inteiramente diverso, inteiramente partindo de princípios totalmente diferentes, mas que levam aos mesmos resultados estimados, que é um bom sinal. Né? A física não pode ser diferente se você mudar o modelo. Já se falou em saturação, vamos ver o que vem a ser essa saturação de gluons é muito pesada. De acordo com aquelas equações da densidade da distribuição, a densidade gluônica no espaço de fase transversa é proporcional a 1/3, a raiz cúbica de A. E se torna arbitrariamente grande à medida que A aumenta, só olhando. Né? Sim, isso se deve ao mito, né? Isso aí, na verdade, é um artefato, né, oriundo da aproximação usada, que a gente desprezou as interações, as inter-relações entre esses gluons emitidos. Porque essas interações, na verdade, são efeitos não lineares, que já surgem nas equações de campos quádricos. Então, a gente, para utilizar esses cálculos, a gente recalcula a distribuição gluônica usando a solução não linearizada para o campo clássico. Usando essa igualdade, você pode expressar a função de correlação do campo relevante no calibre de cor de luz em termos do campo de cor no calibre covariante. Né? Então a gente vê que esse lado direito aqui dessa equação ele pode ser escrito desta forma com esta função de correlação como está aqui definida. E ela se segue diretamente dessa equivalência, dessa identidade aqui e das equações já vistas, né? Que a gente já encontrou antes. O traço que aparece na função de correlação aqui
vai ser explicitamente encontrado usando esta identidade, né? O que resulta, né, numa expressão fechada aqui por essa ação. Né? Agora, essa integral aqui, sobre o K transverso, é dominada, evidentemente, por momentos lentos. Né? E possível a divergência logarítmica no infravermelho, que nesse caso, basicamente, só pode ser blindada efetivamente usando-se a escala de confinamento. Estendendo a acurácia do cálculo até as ordens determinadas no logaritmo, né? Ou seja, você retendo apenas os termos que tiverem dependência deste maior logaritmo aqui, o valor exato do cutoff infravermelho não é relevante. Então a gente pode expandir esta integral desta forma e obter uma expressão fechada. Né? Esse aqui é o resultado aproximado aqui dessa integral assintótica. Quer dizer, quando você usa, né, o lambda, você faz o corte. Então, a expressão daquela integral anterior agora se transforma em uma simples exponencial. E essa expressão, juntamente com a equação da função de correlação do calibre covariante, as duas equações podem ser usadas no cálculo final da densidade gluônica, né? Que vai ser escrita, já foi escrita, já foi anteriormente definida assim dessa forma, mas agora a gente vai usar esses resultados anteriores e após algum algebrismo, ou seja, mais algumas páginas, você obtém que essa expressão de φ em relação ao momento transverso vai ser escrita como essa integral. Onde agora o que é lambda ao quadrado, por sua vez, é definido em termos dessa expressão que pode ser aproximada se a gente usar as definições anteriores por raiz cúbica de A. A forma, digamos assim, matematicamente rigorosa de você estudar aquela integral dentro da dependência no momento transverso seria calcular a transformada de Fourier dela, né? Ela está sendo encontrada em X. Logo, essa distribuição aqui, ela é uma função em X, né? X menos. Então, você para encontrar a dependência em K, você tem que fazer a transformação de Fourier, essa belezinha aqui, mas há uma forma mais imediata de se obter esse resultado, introduzindo um momento de saturação que a gente já adiantou, né, que é a escala que separa os comportamentos lineares clássicos de comportamentos não lineares. O que define esse momento de saturação é que quando o R transverso tiver esse valor, o expoente constante da integral vai ser de ordem 1.
Então você vai ter que, essa expressão aqui vai ser aproximada por raiz cúbica de A, logaritmo de A. Evidentemente, essa grandeza é maior do que o que é A da expressão anterior, que a gente está usando a hipótese de que o que lambda é muito maior do que o lambda excedente. Então, a gente pode separar a análise desse resultado em dois regimes. Né? Quando o momento transverso é muito grande, é muito maior do que o momento de saturação, o que domina aquela integral é um R transverso muito pequeno. Que você pode explicitar expandindo a exponencial. Então, na ordem mais baixa da expansão daquela exponencial, que corresponde à aproximação linear, a gente recupera o espectro de emissão da densidade do outro. Quando o momento é pequeno, sempre usando o momento de saturação como uma medida, né, de momento alto e momento pequeno, a contribuição dominante daquela integral corresponde a grandes distâncias, frente às quais você pode simplesmente ignorar a exponencial no numerador e, de imediato, reconhecer a transformada de Fourier de logaritmo de K transverso ao quadrado como sendo simplesmente 1 sobre R transverso ao quadrado. Então você vai obter essa outra expressão aqui para a densidade muônica. São expressões assintóticas, evidentemente. Né? Momento alto e momento muito menor do que 1 sobre o momento de saturação. É interessante ver, né, que formalmente a única diferença entre essa expressão e essa é que aqui surge um logaritmo. Né? Mas, como eu disse, são expressões assintóticas, soluções assintóticas. Mas, de qualquer maneira, não é aquela dependência simplesmente da raiz cúbica de A, que é uma distribuição linear, mas é uma distribuição que ou é quadrática ou depende do logaritmo. E a distribuição linear que é fortemente dominada, né, da região do infravermelho, que varia com o inverso do quadrado do momento transverso, aquela expressão acima de distribuição que leva em conta os efeitos não lineares das equações clássicas, ela cresce apenas logaritmicamente, como função de A ou como função de 1 sobre o momento transverso ao quadrado. E esse é o resultado da saturação. A saturação a gente conhece, né? Reconhecendo mais uma vez as analogias, né? No Beck, no condensado de Bose-Einstein, que o fator de ocupação de Grooms é da ordem de 1 sobre o alfa-S. E essa é a densidade que é permitida pelas interações de repulsão entre os campos fortes proporcionais a 1 sobre G. Quando o número atômico alfa aumenta,
esses novos gluons vão ser majoritariamente produzidos com grandes momentos transversos, e nesse caso a repulsão é menos importante, né? Então a gente aqui vê uma figura representando o φ de A em função do momento transverso. O que variou aqui foi simplesmente o valor de A. Tá? Então, se observa, através daquelas soluções assintóticas, é que quando o K transverso é maior do que o momento de saturação, a curva varia com 1 sobre o quadrado do momento transverso. E quando são valores pequenos, né, fica mais, a variação é logarítmica. Aqui está representado a curva 1 sobre K ao quadrado. Né? Então, se vê que quando o K aumenta, né, essa distribuição ela vai assumindo esse comportamento. Mas, quando o K é baixo, ela vai assumindo um comportamento logarítmico, sintoticamente logarítmico. Interpretando mais claramente, né, fisicamente, essa escala de saturação, analisando aquelas expressões anteriores, né, esse nível de distâncias, muito menores do que o inverso do momento de saturação, essa expressão aqui é simplesmente o número de gluons de cada cor que possui dimensão transversa, transverso por unidade de área transversa. Né? E uma vez que cada um desses gluons é portador de uma carga de cor quadrática, a gente pode deduzir que essa expressão aqui é a carga de cor quadrática média dos gluons, que tem essa dimensão transversa por unidade de área de cor. Então, essa distribuição não linear, encontrada acima, é a condição sobre a qual a carga de cor quadrática total no interior da área ocupada por cada gluon seja de ordem 1. Isso retorna, isso recompõe um critério de saturação definido ainda em 1983 por esses físicos russos. Né? Acontece que eles encontraram esse critério por outras considerações, e aqui nesse modelo esse resultado é construído explicitamente. Você obtém explicitamente as soluções assintóticas da curva de distribuição. E só falta agora encontrar a distribuição gluônica integrada no regime de saturação e comparar o resultado com as duas equações anteriores, que representam o resultado correspondente do regime linear, né, com um momento elevado. Aplicando esta equação nessas outras equações que a gente já apresentou antes, você obtém diretamente que xg, agora xga de xq, que vai ser função de A, vai ser aproximadamente dado por essa expressão. E se observa aqui, né, o que se chama de um sombreamento nuclear, que equivale a dizer que o número de gluons é muito alto, então a seção de choque foi muito pequena, simplesmente o projétil não consegue ser espalhado, né?
porque essa escala de distribuição agora é raiz cúbica de A vezes o logaritmo de A. Diferentemente do resultado linear, no qual a escala era simplesmente o A, o número total. Isso, mais uma vez, uma figurinha mais elaborada, né? Representando as diversas fases de uma colisão entre os bichos. O que a gente acabou de ver é uma modelagem, né, dos íons que estão se encaminhando para o ponto de encontro da colisão. O QGP, a gente já viu a termodinâmica dele. Frisalt, né, vai reconfinar os partos que estão desconfinados aqui dentro. E essa área aqui é a área mais misteriosa de todos, né? Acho que a gente vai ver a seguir quando estudar sucintamente, não vou me aprofundar muito, a hidrodinâmica dissipativa, né? Que essencialmente fala do equilíbrio. Acho que é uma tentativa de descrever o que ocorre após, usando as condições iniciais do CGC, que estão sendo, né, razoavelmente confirmadas nos experimentos do LHC, usando essas condições iniciais que a gente acabou de ver, o que acontece aqui. Então, a hidrodinâmica dissipativa, essencialmente, ela vai ser um instrumento para se buscar analisar essa fase após a colisão entre os condensados de vidro de couro e o início da formação do QGP, do plasma de quarks e gluons. Tá? Então, hoje a gente fica por aqui e na aula seguinte a gente segue. Tá? Tem muita coisa aí, eu não vou. Hoje já foi meio árido, né? Há muita forma aí que não dá para você explicar tintim. Mas é interessante só para vocês ficarem com a informação. E eu já postei, inclusive, na internet, naquele site, trabalhos até 2016 sobre essa última parte do curso. Tá? Pesquisa continua.